E aí, Daniel, Fala, Marcos. Boa boa noite. noite. Você me vê? Sim, hoje eu te vejo, te ouço. E você, me vê, me ouve? Sim, sim, sim. Olha aí, tá dando certo então. Tá dando certo, tá fluindo, né? Tá fluindo, é isso aí. Boa noite, viu? Boa noite. Obrigado novamente, tá, por dar continuidade aí à leitura dos capítulos do meu livro A Narcisista Oculta, tá? Antes da gente iniciar, para quem não te conhece, Daniel, fala um pouquinho sobre você. Bom, sou Daniel Moura, sou terapeuta cognitivo comportamental. Eu me especializei em relações abusivas e também no estudo de transtorno de personalidade. É isso aí. Fala um pouquinho sobre os cursos, Daniel, que você tá oferecendo, o Recupere-se e o Encerrando Ciclos. É isso aí. O Recupere-se é um curso exclusivo para vítimas e ex-vítimas de relações abusivas. Ele está disponível no Hotmart, é um curso prático para quem quer se recuperar de relação abusiva. E o Encerrando Ciclos é um curso também com foco em relacionamento abusivo, mas também com foco em conhecimento sobre transtorno, sobre engrenagem emocional que te liga à relação abusiva, à empatia crônica e outros tantos títulos que podem ajudar muito uma pessoa que está passando por uma relação abusiva. Sim. É isso aí, galera. Esse tipo de informação salva vidas, pode acreditar. Às vezes quem está num relacionamento abusivo e não entende pelo que está passando, toda essa informação dos cursos do Daniel vão te ajudar. E Isso aí, aí. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre os próximos capítulos? Quer falar dos capítulos que já rolou? O nome dos capítulos só, para dar um gostinho na galera? Eu acho legal. Bom, boa noite aí para o pessoal que tá chegando. Deixa eu dar meu boa noite para os seus seguidores, para os meus seguidores que estão aqui, né? As pessoas que estão pela primeira vez nessa live. Boa noite a todos vocês. E vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva, né? Explicando para o pessoal que essa live ela é baseada no livro do Marcos Bortão, A Narcisista Oculta. Então fala um pouquinho do seu livro e a gente já entra lá numa retrospectiva. Isso. Eu estava dando feedback para a galera que estava perguntando como faz para adquirir o livro. Legal. O livro você pode encontrar na página da minha bio. Na minha bio aí no Instagram, tem um link que você vai ser encaminhado para a Hotmart. Lá ele é vendido em dois formatos, EPUB e PDF. Os dois estão no mesmo pacote lá. No EPUB você consegue ler no celular, tablet, computador e você pode imprimir o PDF também, vai ficar mais ou menos nesse formato. Tá? Você pode até encadernar se você quiser. Tá bom para aquela galera que curte ainda o livro na mão, né, Daniel? Legal, é isso aí. Esse livro tem dois personagens, né, protagonistas aí. Fala um pouquinho deles pra gente, Marcos. Isso, os personagens principais são Jonas e Santa, Maria Santa, a Santinha. Esses são os dois personagens principais. E a Santinha, ela é a narcisista oculta. Jonas, infelizmente, está num relacionamento abusivo, ele entra em um relacionamento abusivo sem saber, sem ter noção do que é isso. Vai vivendo, ele vai descobrir depois. É o Só que que é. antes, ele passa por algumas fases, né, que eu nomeei aqui nos capítulos, né? O capítulo um, só para fazer uma retrospectiva rápida, Daniel, é o Quando a Esmola é Demais, né? Quando vem o Love Bombing. No 2, as bandeiras vermelhas, que a gente, infelizmente, às vezes não vê, né, no relacionamento. O Trocando Seis por Meia Dúzia, o Pau que Nasceu Torto, o quarto capítulo, e o quinto, Os Lobos em Peles de Cordeiro. Nós já desenvolvemos na primeira live todos esses capítulos e eu quero só abrir um parêntese aqui para você que é homem e está aqui, né, ou que está enfrentando uma relação abusiva. Existe um certo problema, né, por diversas situações que impede o homem de contar sua história ou até de aceitar que ele está vivendo uma relação abusiva, né? Porque como é que um homem está numa relação abusiva com uma mulher? Né? É um frouxo esse cara. Esse cara é um banana. Deixar essa mulher fazer isso tudo com ele e não tomar uma decisão, ficar aí patinando, ela joga ele como se ele fosse uma peteca, faz dele gato-sapato. Eu acho que é importante dizer que quando você se relaciona com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, não importa se é um homem ou se é uma mulher essa pessoa. O comportamento dessa pessoa adoece a sua vítima. O homem adoece dentro da relação abusiva. A mulher, sendo a vítima, adoece dentro da relação abusiva. Né? E existe uma engrenagem. Ninguém entra numa relação abusiva por acaso.
Existe uma engrenagem que colocou aquela pessoa ali, e aquela pessoa está manifestando, de alguma forma, feridas que ela carrega, empatia, síndrome do Salvador e tantas outras situações que, como eu disse, pode acontecer tanto com um homem como com uma mulher, e nesse caso está acontecendo com o Jonas. Sim. Né? E todos esses aspectos que você comentou, eles foram já discutidos na nossa primeira live, né? Quem quiser Justamente. conferir, é só acessar a nossa primeira live. E são 3 lives. Serão 3 lives, essa é a segunda delas, né? Isso mesmo. E tinha muita gente Maravilha. ansiosa esperando pela segunda live, então vamos tocar e vamos trazer essa informação para as pessoas. Maravilha, vamos continuar falando sobre a trajetória do Jonas. Vamos para o 6º capítulo, então, Daniel? Vamos lá. O espelho do Narciso. Jonas começa a notar que Santinha, em se tratando de comportamentos e crenças, era uma cópia da mãe dela. Ambas adoravam ser elogiadas e bajuladas e tinham o mesmo comportamento infantil de birra e agressividade quando contrariadas. Talvez por não possuírem maturidade emocional, né? O que você tem a dizer com relação a isso? A maioria dos narcisistas, eles saem de lares tóxicos. Eles têm ou o pai ou a mãe com algum tipo de transtorno de personalidade. No caso da Santinha aqui, reproduzindo crenças, traços da mãe, dá a impressão de que ambas são narcisistas. Né? Quando o comportamento é reproduzido e ele é semelhante, é bem provável que seja o mesmo transtorno. Né? Isso justifica o quê? Uma mãe abusiva faz com que aquele filho que foi manipulado o tempo todo busque vítimas maduras. Vítimas que atuam como pai. Né? Ela entende que o que lhe faltou na infância, ela vai encontrar nessa vítima, que de maneira equivocada, ela começa a ver essa pessoa assim, mas ela também, por ver essa pessoa assim, espelha quem lhe fez sofrer na infância. Então, o próprio abusador tem uma relação de amor, entre aspas, né? O amor narcisista, que não é bem amor, mas o amor e o ódio com a sua vítima. Né? E quando foi que o Jonas percebeu esses traços? Quando foi que essa luz acendeu? Essa luz acendeu quando Jonas ele teve uma discussão com a mãe de Santinha e ele percebeu essa infantilidade. Ela agia da mesma maneira que a filha. Só que ele, por incrível que pareça, ele não enxergava isso na filha, na Santinha, né, Jonas? Ele precisou olhar a mãe para depois entender que a filha tinha o mesmo comportamento da mãe. Então a mãe também gostava de ser elogiada, bajulada, e quando era contrariada, fazia birra e era agressiva. Sim, sim. O mesmo traço que depois você identificou na personagem da filha, da Santinha. Da Santinha. E, assim, em discussões, elas eram bem cruéis e bem ríspidas, e 5 minutos depois era como se nada tivesse acontecido. As duas eram bem parecidas. Sim. É importante que as pessoas saibam que narcisistas, eles não gostam de ser contrariados. Né? A palavra dele precisa ser a última e a única. Sim, sim. Né? Quando você contraria um narcisista, você tem ali uma manifestação muito diferente de quem ele costuma ser. Né? Que é justamente isso. Se vitimizar, fazer birra, bater o pé. Por quê? Porque eu não estou acostumado com isso. Estou acostumado a ser adorado. Estou acostumado a fazer que você faça todas as minhas vontades. Eu quero ser bajulado. O seu papel é esse. Então, quando você me contraria, eu manifesto um comportamento tóxico e infantil ao mesmo tempo. Sim. Isso é muito estranho, né? Porque você vê um adulto, né? No caso aqui, uma senhora, a mãe, né? Dessa personagem, agindo como se fosse uma criança birrenta. E a filha com o mesmo comportamento. Os traços tóxicos, né? Sendo reproduzidos na filha. Sim. E Marcos, isso é comum dentro do processo de educação. Uma mãe tóxica, ela pode gerar um filho tóxico, uma filha tóxica? Pela convivência, eu acredito que sim, Daniel.
No caso de Santa, ela tinha um problema de relacionamento com a mãe, então, no caso, ela tinha um pouco de aversão à mãe, só que ela era muito bajulada pelo pai, em contrapartida. E ela tratava Jonas como a mãe tratava o pai dela. E como é que a mãe tratava o pai? Com muita crueldade na fala também, rispidez, e depois, no dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Então vamos prestar atenção aqui nesse sistema. Tá? A gente tem um sistema familiar sendo exposto aqui nessa grande família. Né? Então você está me dizendo que a Santinha tinha traços tóxicos que a mãe também tinha, porém a Santinha tem uma resistência com a mãe. Né? Então o que significa isso? Significa que a Santinha sofreu abuso. Tá? Se ela tem resistência com a mãe, é porque provavelmente a mãe manipulou, usou a Santinha quando ela era uma criança e um adolescente e continua fazendo isso até hoje. Por isso essa resistência. Mas resistir a alguém não significa uma quebra do protocolo de semelhança. Pelo contrário, Freud diz assim: eu sou o que eu mais odeio no outro. O que eu mais odeio no outro, provavelmente, é o que é um incômodo em mim. Tá? Aí você tem agora uma mãe que é extremamente abusiva com a filha e extremamente abusiva com o marido. Você tem uma filha que reproduz o comportamento da mãe no jeito de ser, mas também reproduz o comportamento com relação ao esposo, namorado, ou seja, a vítima. Então existe um espelhamento aí, né? Um sistema familiar de espelhamento. E o Jonas, ele era parecido com o pai de Santinha em alguma coisa? Era muito parecido, sim, muito parecido. Era Quanto muito espelho, parecido. hein? Quanto espelho. Quanto espelho, né? Quanto espelho. Então, o título veio bem a calhar, né? O Espelho do Narciso. Sim, ué. Minha mãe manipula o meu pai, judia do meu pai, eu preciso de um homem que pareça meu pai para fazer a mesma coisa. Afinal de contas, eu sou boa parte da minha mãe. Sim, sim, sim. É isso aí, acho que deu para esclarecer bem esse capítulo, né, Daniel? Vamos para o É, próximo, então? só uma Sim, observação. pode falar. Quando o Jonas ele percebeu que ele também parecia com o pai, ele não teve ali um despertamento ou ele ainda não entendeu nesse processo? Não, nesse capítulo ele ainda não tinha entendido. Ele só Não foi entendeu. entender depois. Seria a semelhança é tão grande que você não percebe, né? É só aquele incômodo, né? Sim. Até mesmo porque Santinha começou a tratar Jonas como se ele fosse o pai dela no final, né? Ah, tá. Por É, isso que ele começou a entender mais ou menos a dinâmica. legal. Quer dar um alô aí pro pessoal que tá chegando? Boa noite, galera. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora, que já entraram. Entrou bastante gente, hein? Legal. Boa Daqui um noite a pouquinho, o todos vocês. pessoal pode colocar também as perguntas aqui, né? Nós vamos Sim. ler e responder as perguntas. Mariana comentou que a gente se sente tão pequeno perto deles. Sim, sim. Eles têm esse poder de diminuir a gente enquanto a gente está nesse processo abusivo. Mas é um falso sentimento, viu, Mariana? Porque a verdade é que a vítima é enorme perto do narcisista e ele sabe disso. Por isso é que ele quer que você tenha o falso sentimento de que ele é grande e você é pequena. Mas a verdade que ele esconde é que ele sabe o seu tamanho, ele sabe da sua grandeza e o quanto ele é pequeno. Sim. E aí entra a necessidade dele de em te diminuir. Justamente. Ele precisa te fazer acreditar que você é pequena. Sim. Fabiana, um beijo, Fabi. Boa noite a todos que entraram na live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta relevante. Não, por enquanto não. Vamos dar Capítulo 7, eu adoro esse prosseguimento? capítulo. O título Isso. desse capítulo eu acho o máximo. O sétimo capítulo, A Fodona da Testosterona. A gente colocou para rimar, né? Mas infelizmente foi isso aí que aconteceu mesmo. Ó, o comportamento abusivo de Santa aumentou 10 vezes após ela colocar um implante de testosterona por indicação da sua médica, descontrolando seus impulsos agressivos direcionados a Jonas. Então, Daniel, se já era ruim, imagine 10 vezes pior. Sim.
O que acontece aí? Nós não estamos falando de uma doença, tá? Nós estamos falando aqui de um personagem que tem um transtorno de personalidade narcisista. Isso não é uma doença, por isso não tem cura. Transtorno de personalidade é um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de se relacionar equivocados, tá? Quando essa pessoa que tem um transtorno de personalidade utiliza no seu corpo qualquer produto que altere o seu sistema hormonal, seu sistema nervoso e, consequentemente, seu sistema emocional, essa pessoa vai ter uma piora no seu comportamento. Então, é muito comum narcisistas usarem drogas, né, beberem, né, nesse caso aqui, colocar implante de testosterona. Tudo isso altera ali o seu sistema hormonal e, consequentemente, seu sistema nervoso. Isso faz com que ele se torne ainda mais abusivo. Como é que foi essa experiência da Santinha depois que ela colocou um implante de testosterona? Porque a adrenalina dela subiu, né? Então ela ficou mais enérgica. Se ela tinha uma raiz de ira, ela ficou um tanto mais violenta na forma de falar. Como é que foi isso? Bom, ela ficou mais cruel, mais grosseira, e Jonas se fartou disso. Em determinado momento, ele... Aí a gente entra no outro tópico aqui, né? Após Jonas dizer à santa que queria separação, ela mudou e passou a se comportar como a esposa que ele tinha pedido a Deus. Mas antes disso, ela tinha humilhado ele de todas as maneiras. Então houve uma piora por causa da testosterona. Sim, sim. Só que aí o Jonas resolveu se posicionar. Sim, ameaçou se separar. E quando ele ameaçou se separar, ela teve uma mudança radical no seu comportamento. Sim, virou a esposa que ele tinha pedido para Deus. De uma hora para outra, assim. De uma hora para outra, no dia seguinte. Vamos explicar para o pessoal o que acontece, então. Todo narcisista, no início do relacionamento, ele inicia com um protocolo chamado love bomb, o bombardeio de amor, tá? Então, no início de um relacionamento, ele ou ela se apresenta como a pessoa perfeita, né? Eu digo que é o príncipe no cavalo branco, a princesa do conto de fadas, é perfeita, love bomb, um bombardeio, é preocupação, amor, carinho, semelhança, companhia, amizade, parece a pessoa perfeita. Sim. Essa máscara cai dentro do relacionamento, o abuso começa a acontecer. Quando a vítima ela fica farta do comportamento do abusador e ela decide se posicionar, quando ela entra dentro de um processo racional, dizendo, parou aqui. E ela olha para o abusador e diz assim, ó, acabou esse negócio aqui. Eu não aguento mais isso. Se você continuar assim, eu vou me separar. O que acontece com aquele abusador? Imediatamente ele lembra do mecanismo que trouxe aquela vítima para dentro do abuso. Love bomb. Então, o que o abusador faz? Um novo love bomb. Pequeno love bomb. Ele torna a ser aquela pessoa que a vítima conheceu lá no início do relacionamento e até melhor. Por quê? Porque assim eu te confundo. Não foi esse comportamento que te fisgou? Então, eu invento que eu sou de novo essa pessoa, eu coloco essa máscara e eu te conquisto de novo. Eu faço uma... Eu reativo a sua memória romântica da nossa relação. E é claro, a vítima cai. Ela acredita que aquilo ali vai durar para sempre. E Jonas acreditou. Acreditou? Acreditou. Marcos, quanto tempo durou a esposa perfeita do Jonas? Bom, a gente entra no último tópico aqui do capítulo 7. Então, durou 2 meses. Por 2 meses, ela se comportou de maneira amorosa, dedicada e gentil, até Jonas ouvir a seguinte mensagem de outro homem no celular dela, chamando Santinha de amor da minha vida. Assim finaliza o 7º capítulo. Uau. Mas espera aí, vamos entender aí o negócio. Então tá. Quando o Jonas ele ouviu essa mensagem de outro homem, ela ainda estava nesse pequeno love bomb? Ainda estava. Então olha só. Ela teve uma mudança. Olha como é o mecanismo da cabeça de um abusador, tá? Ela teve uma mudança de comportamento, ela teve que vestir a máscara da boazinha, consequentemente, o Jonas deixou de ser suprimento para ela.
né? Acabou a briga por um tempo, né? Eu não posso mais provocar o cara, eu não posso mais tirar o cara do sério, eu não posso mais desvalorizar o cara, mas a minha energia precisa ir para outro lugar. Então, provavelmente, nesse momento em que a energia dela não estava canalizada para o Jonas, já estava sendo canalizada num outro suprimento. E o Jonas pegou esse suprimento, chamando a Santinha de amor da minha vida. E aí, como é que foi isso? Bom, a gente já vai entrar para o próximo capítulo, então, capítulo 8. Peraí. Então me diz o seguinte aqui. O cara tá lá, o Jonas tá lá, achando que a Santinha mudou, que a Santinha agora é a mulher que ele sempre desejou, e de repente ele pega um áudio desse, uma mensagem dessa. Sim, O que tão o Jonas extremo. sente? O que o Jonas Tão sente? extremo. Esse capítulo, a fodona da testosterona, ele ameaça se separar de Santa. Santa vira a esposa que ele pediu para Deus, e 2 meses depois ele ouve a seguinte mensagem: Oi, amor da minha vida. É aqui que começa mais um capítulo de inferno na vida de Jonas. Assim termina esse capítulo. E o Né? que ele sente quando ele pega essa mensagem? Ele se Ele sente sente, enganado? ele sente indignação e quer uma explicação de Santa. Só que ela começa a mentir e manipular a verdade. Só que Jonas não entende ainda esse mecanismo da mentira e da manipulação. Ah, tá. É aí que eu queria chegar. Queria entender se ele sentiu que aquilo tudo era real ou se ainda ele estava envolvido ali com uma suposta explicação que o convenceu de alguma coisa. Sim, não. Ele passou 3 dias esperando uma resposta de Santa. E ela enrolando, enrolando, e quando falou também, ela falou que tinha se interessado por alguém, né, na academia. Tá. E aí, como é que foi? Capítulo 8, então. Capítulo 8: De herói virei bandido. Né, porque depois que o Jonas descobriu essa mensagem, aí que ele passou a ser hostilizado. Aí entrou aquela fase bem pesada do morde a sopra, né? Onde ele era uma hora ele era bem tratado, outra hora ele era escorraçado no relacionamento. De herói virei bandido. Após a descoberta da traição de Santa, que confessou estar interessado em um homem na academia, Jonas passa a receber mais agressões verbais, tentativas de reversão pela culpa da traição de Santa e mais gaslighting, em que ela alternava momentos em que demonstrava preocupação com demonstrações de completo desprezo por Jonas. Então, primeiro, ela confessou. Sim. Deixa eu contar pro pessoal aqui por que o narcisista confessa. Porque ele teve que vestir uma máscara por 2 meses, que para ele é inaceitável. Tem que tratar bem uma vítima. Não conseguir suprimento. Olha, eu te conquistei para ser meu suprimento, para você ser meu saco de pancada. 2 meses eu fui impedido de te usar como saco de pancada. Então, a raiva está acumulada. Né? Narcisistas são extremamente vingativos. Então, dizer a verdade foi, na verdade, uma punição. Eu preciso te fazer sentir dor agora. Você me fez sentir dor. Agora eu vou te fazer sentir dor. E aí, teve inversão de culpa, é? A culpa era do Jonas, é? A culpa era do Jonas. Em determinado Uau, momento, Santa falou: Mas você tem que ver que o nosso relacionamento estava uma bosta faz tempo. Né? uau. É. Se o Só que a relacionamento é Santinha uma esqueceu de bosta, falar pro Jonas, né? relacionamento é uma bosta, eu traio, então. Aí ela esqueceu de falar pro Jonas que estava uma bosta e resolveu trair. Como É se assim? isso fosse justificável, né? Sim, sim. Essa é a justificativa. É uma justificativa. É. Aquele vídeo que eu sempre comento aqui, né? É, ele, ela pergunta para ele assim, poxa, mas por que você me traiu? E ele responde assim, porque você estava gorda. Você não estava atraente, você não se cuidava. Pô, a culpa é minha? Você jura que a culpa é minha? Gente, não tem justificativa para traição. Muito menos quando você inverte a culpa. Inverter a culpa é coisa de gente abusiva, tá? Seja uma pessoa que tem um transtorno ou não. A culpa é sua, você decidiu trair. Saia do relacionamento. Né? Ela é uma narcisista, então é claro que ela vai sempre inverter a culpa. Narcisistas sempre invertem a culpa. Primeiro, né, Marcos? Não assumem, né? Esse assumir foi assim, pronto, já dei a facada. Agora, deixa eu transformar essa facada em culpa, para eu me livrar dessa. Transfiro a culpa para ele. Não é isso que eles fazem? Sim, sim. A Bom, inversão de essa culpa é desculpa um foi uma protocolo, delas, né? né? A inversão de culpa é um protocolo.
sim. E o gaslight? Explica o pessoal o que é gaslighting. O gaslighting acredito que entre mais na manipulação de informações, né, Daniel? Sim. O que você me fala sobre essa questão? Porque Jonas, ele se sentia muito confuso. Porque Santa, uma hora ela tratava Jonas bem e uma hora tratava mal. Uma hora bem, uma hora mal. Falava coisas sem sentido também, para confundi-lo mesmo. Coisas que uma pessoa normal não falaria, né? É, o gaslight acabou de acontecer aí, né? Gaslighting é um protocolo de abuso, inclusive tem até um filme, tá? Chama Gaslighting, em que o abusador, ele intencionalmente faz gaslighting o tempo todo com a esposa para deixar a esposa louca e internar a esposa, tá? O gaslight é quando você fala uma coisa, depois você diz que não falou, que você é louco, você é louca, eu não falei assim, desse jeito, eu não falei isso, é coisa da sua cabeça, você precisa tomar remédio. Ou então quando você confessa um erro, e aí depois você retira e diz assim, não, mas eu não estou errada, o errado é você, porque foi por você que eu fiz isso. Isso também é um gaslighting. Sim. Né? A reversão de culpa está dentro do protocolo do gaslighting, e isso Uhum. desestrutura a pessoa emocionalmente. E muito. Né? A pessoa começa a achar que realmente, pô, então doente sou eu. O narcisista aqui sou eu. Coitadinha, me traiu, eu preciso ficar com dó dela. E o que é isso de em que ela alternava momentos em que demonstrava preocupação e depois desprezo? Santa simplesmente dava uns 5 minutos dela e ela perguntava para Jonas: Você quer comer aquela pizza que você adora? E aí eles comiam a pizza. Meia hora depois ela falava para ele: Você não acompanhou a minha trajetória profissional. Você não me acompanhou financeiramente. Bom, como se fosse um baile de máscaras, né? Sim. Mais uma justificativa para a traição. Mas ao mesmo tempo, minutos antes, ela demonstrava preocupação. Sim. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E por que narcisistas têm esse comportamento de fazer praticar um abuso, cometer algo grave e de repente aparecer como se nada tivesse acontecido, tá? Esse é um protocolo de condicionamento, tá? Então, o que ele faz? Ele comete, faz o erro, pratica o abuso e ele chega para a vítima cantando, assoviando, dando carinho, fazendo o prato, a comida preferida. É como se você machucasse alguém e em seguida você anestesiasse essa pessoa para ela não sentir a dor que ela te causou. Isso se chama condicionamento emocional. Não é arrependimento, tá, gente? Isso não tem nada a ver com arrependimento. Isso é condicionamento, isso é intencional. A pessoa tem esse índice de maldade. Eu feri, meti a faca nas costas da pessoa, e agora, como se nada tivesse, como se ela não tivesse sangrando. Eu chego lá e dou um beijinho, tento fazer sexo, levo um lanchinho. Por quê? O propósito é anestesiar a dor que eu causei, para aquela pessoa não sentir aquilo. Aquilo você fica sangrando, mas esquece isso. Desvia a atenção, né? Desvia a atenção. E geralmente funciona, viu? Ou se funciona. Funciona sim. Porque você que fica, né, a vítima, no caso, o Jonas, você fica com o papel de, poxa vida, eu preciso, né, talvez ela se arrependeu. Preciso ser mais flexível, preciso ser mais bobo do que eu já estou sendo. E isso é o gaslighting. Você fica completamente perdido, sem saber o que fazer. Você não sabe se você é rude com aquela pessoa, se você trata ela bem. Aí você se sente culpado porque ela está te tratando bem, depois de ter te tratado mal. É um caos. Por isso, o nome do sumário do livro é O Sumário do Caos. Ele vem assim no livro. Todo descoordenado, né, com Uhum. letras diferentes, tamanhos diferentes. Porque a vida com alguém que possui o transtorno narcisista é um caos. Sim. E esse processo do gaslighting, né, ele conduz, né, emocionalmente aquela vítima a um processo de adoecimento, de dissonância cognitiva, né, onde a pessoa perde um pouco do senso da realidade. Ela fica entre o bom e o ruim. Ela é ruim ou ela é boa? Né? Ela é ruim, mas ao mesmo tempo ela faz um negócio que é legal. Né? É o chamado morde-a-sopra, só que nesse morde-a-sopra a vítima entra em processo de adoecimento. Porque esse é o propósito principal. Porque se você decide que aquela pessoa que você casou com ela é ruim, 100% ruim, você sai.
Se você decide que ela é 100% boa, você fica. Agora, se você fica entre, não sei se ela é ruim, não sei se ela é boa, ela faz coisas boas, mas a maioria do tempo ela é ruim, você entra em processo de dúvida. E o que a dúvida faz? Paralisa. Porque se ela for boa e eu saio, eu vou morrer de culpa. Então, a dúvida é o propósito principal de um narcisista. Te gera descrença e te gera fé. Aí você fica em cima do muro. Não posso sair porque eu não tenho na minha cabeça configurado quem é essa pessoa direito. São tantas máscaras, é tanto comportamento distorcido, que eu não tenho condição emocional de sair dessa relação. Porque eu não sei se eu estou fazendo bem ou se eu estou fazendo mal. Né? E o nosso cérebro é assim. Né? Nós registramos, o cérebro do empate é assim, né? Nós registramos os atos de bondade muito mais que os atos de maldade. A tendência do empate é perdoar e esquecer. Só que perdoar e esquecer faz com que você continue levando bordoada. Você não consegue reagir para sair. E aí o Jonas, depois do gaslighting, depois do desprezo, depois dela, ao invés de consertar, né, aquela situação de traição, ela piora. Como é que fica o estado de Jonas? Ela piora. Aí a gente já entra no capítulo 9. O fundo do poço. Jonas começa a enxergar o fundo do poço aí. Santa, ela tentava justificar a traição com fatos ocorridos no início do relacionamento, né, como a gente conversou. O gaslighting, né, em diversas situações. E Jonas conheceu o real significado da palavra ansiedade. E nesse período a sua saúde emocional e física já estava comprometida, né, Daniel? É isso aí que você está falando, né? Então, o que era até então um abuso emocional com consequências emocionais desencadeou ali um estado psicológico e ele desenvolveu ali meio que um estado ansioso constante. Sim. Jonas acordava e não tinha certeza de como seria o dia dele. Se seria bom, se seria ruim. Já estava começando a afetar, inclusive, o trabalho dele, né? Ele sentia vergonha, ele não tinha condições de conversar com as pessoas, justamente pela vergonha que a gente estava conversando inicialmente, né? Como um homem passa por isso, né? E isso estava atrapalhando no trabalho. Entendi. Gente, o abuso, ele nunca é só psicológico. Quanto mais você fica dentro de uma relação abusiva, mais essa relação abusiva vai afetar o seu estado motor, vai afetar a sua saúde. Tá? A doença emocional vai manifestar nas suas cognições, você vai perder a capacidade de concentração, você vai começar a ter crises de pânico, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais nervoso, você vai ter dificuldade de relacionamento na empresa. Tem pessoas que desencadeiam a depressão, síndrome do pânico. Né? Então, no caso do Jonas, passou a prejudicar o seu próprio trabalho. Né? Primeiro que dava para perceber o estado emocional dele ali. Né? Ele foi trazendo tudo que ele estava vivendo, é lógico, para dentro do trabalho. E além da ansiedade, o Jonas teve mais algum sintoma físico? Sintoma físico, dores no estômago, principalmente após o almoço, quando ele pensava já em retornar para casa, ele já começava a sentir no estômago essas dores. Queimação. Voltar para um ambiente tóxico, né? Jonas achava que Santinha estava possuída. Eu acho que ele tentava justificar na cabeça dele que o motivo de Santa o tratar tão mal, né, Daniel? Isso é normal entre as vítimas? Depende. Depende, assim. Isso depende muito do fator de crença daquela pessoa. Né? É claro que a mudança de comportamento é tão radical, né? As máscaras que aquela pessoa abusiva usa o tempo todo faz com que a vítima processe saídas, respostas. Né? Então ela começa a pensar, ela é louca, ela deve ter uma esquizofrenia, ela é bipolar, que é mais comum, né? É bipolar, ou ela é borderline. É... E chega um momento, é claro, a mudança de comportamento, né? Isso é muito do oculto, tá? O oculto, ele tem esse protocolo de
de ter comportamentos muito equilibrados durante um tempo e de repente ele tem uma mudança que assombra a vítima. Um olhar, um jeito com o rosto, uma expressão que a vítima olha e fala assim, tem demônio ali, não é possível. Tem uma coisa ruim ali, vamos exorcizar a pessoa. Porque é muita maldade, né? Não é só, não é só afeição, é por causa da maldade e da crueldade na fala mesmo. Sim. Mas, gente, a engrenagem é totalmente emocional, tá? Totalmente emocional. Isso faz parte do transtorno. É importante entender que a amígdala cerebral de pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista e transtorno sociopata, o antigo psicopata, tem uma amígdala cerebral reduzida. O que reduz nesse campo a quantidade de empatia que aquela pessoa tem. Então ela não tem empatia. Se não tem empatia, ela vai causar mal a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, gente. Pai, mãe, ex-mulher, ex-marido, filho. E, como a gente está vendo aí, o camarada matou o melhor amigo e foi para a academia malhar. Depois foi para o bar beber. Como é que uma pessoa em sã consciência tem a capacidade de fazer uma maldade dessa e depois de se divertir? Primeiro, ele está em sã consciência. Ele tem plena noção do que ele fez. Só que ele não sente. Por quê? Porque a sua capacidade de empatia ou é zerada ou é reduzida. E isso acontece com o narcisista. O narcisista tem no lugar da empatia o próprio ego. Então ele vai fazer mal, e você que é empata, você que tem uma pessoa que tem uma empatia alta, vai olhar para o comportamento daquela pessoa e vai pensar como o Jonas pensou. Pô, mas quanta maldade nessa pessoa. Como é que uma pessoa consegue ser tão má? Como é que ela consegue? Deve ter um demônio ali. Não. O que tem ali é um transtorno que reduziu o nível de empatia daquela pessoa, e aquela pessoa age friamente com atos de maldade. E isso é de uma violência. Isso é do nível de violência para a vítima. Porque, gente, vou explicar uma coisa aqui para vocês. Uma pessoa empata, ela nunca vai saber o que é nem 10% da maldade de um narcisista e de um psicopata. Por mais que ela tente ser vingativa, por mais que ela tente sentir esse ódio, ela não vai chegar perto do QI de maldade dessas pessoas. Então, quando a gente está aqui despertando vocês, falando de um tema, a gente está falando de vida. A gente está falando do país que mais mata mulheres. Feminicídio. Quem é que pratica feminicídio? Psicopatas narcisistas. A gente está falando da sua vida. Por quê? Estar dentro de uma relação abusiva não é algo que você, eu vou sair. Eu saí. Não, peraí, você não saiu, você sobreviveu. Você é um sobrevivente, não é? Você não saiu. Sair, a gente sai daquele casamento que não deu certo, por incompatibilidade de gênero, por traição, por tantas outras dificuldades. Agora, sair de uma relação com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade é sair como sobrevivente. Porque era para você não ter conseguido sair. Ou então está internado numa clínica psiquiátrica. Ou então está entrevado na cama, doente. Tomando milhões de remédios. As vítimas, elas saem, Marcos, e elas evidenciam fibromialgia. É uma doença muito comum em ex-vítimas. Crises constantes de pânico, síndrome do pânico que estão sendo medicadas. Fobia social. Medo constante, síndrome do pânico associado a medo. Câncer de mama em mulheres. Né? Homens. Muita depressão em homens. Então não é só sair. É sair como um sobrevivente. Então que essa live aqui, que o livro A Narcisista Oculta, seja para você não só um livro, né, de uma história que é uma ficção. Essa ficção, ela é realidade na vida de milhares de pessoas. Esse livro tem que ser um manual para sua vida. Para você que está aqui assistindo, não cair em relações abusivas, seja com quem for. Com parceiro, com chefe, com pastor, com sei lá quem. Você empata, você está vulnerável a essas pessoas que são ruins por natureza. E ela não estava possuída, não? Então, Jonas descobriu isso depois, mas na cabeça dele, para justificar, né,
ele imaginou que ela talvez estivesse possuída. Se ela estivesse possuída, sei lá, ele daria um jeito, chamaria algum padre exorcista, né? Mas acho que não era esse o caso da Santinha. Mas ele tentou Era... fazer alguma coisa assim para espiritualmente para amenizar o processo? Não, Jonas não tomou essa atitude, não. Ele só pensou mesmo, para justificar, talvez, na cabeça dele de tanto sofrimento, que ela pudesse, talvez, estar possuída. Assim, Daniel, mas dentro desse capítulo do fundo do poço, tem uma passagem bem séria que eu acho que tem acontecido muito também. Tá. Para quem não sabe, eu trabalho na área de segurança também. Eu sou GCM em São Bernardo. E a gente vê muito, né? A gente tem uma patrulha chamada Maria da Penha aqui de uns colegas. Grande abraço a eles fazem um serviço maravilhoso. Mas no meio disso tem muita mulher que se aproveita da lei para agir de maneira equivocada com seus companheiros. E assim, e a Santa, ela fez algumas tentativas de fazer o Jonas parecer agressivo perante os pais dela e o Enoque, o filho deles. Ó, Isso foi bem sério e Santinha estava cruzando um limite bem delicado ali que poderia prejudicar em muito a vida do Jonas. isso emenda com o que eu estava falando sobre maldade, né? Você casou com essa pessoa, né? E essa pessoa, ela não vai pensar duas vezes em te colocar atrás das grades usando uma mentira para isso. Narcisistas, eles querem tirar a vítima do sério, então eles vão provocando, 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 provocando. Quando a vítima sai do sério, porque, pelo amor de Deus, né? Não tem como você ser humano. E mesmo que ele não bata para cima, ele começa a gesticular, gritar, quebrar coisas para não quebrar a cara da pessoa, porque ele já está desnorteado emocionalmente, psicologicamente ele já está em surto. A narcisista, ela fica fria. Ela olha o comportamento da vítima descontrolada, ela fica gélida, Plena. plena. É isso que eu queria. Aí é o show que ela queria. Você está vendo? Você é louco, você é agressivo, vou te denunciar. Quando ela não filma, quando ela não bate para cima para poder ficar uma marquinha da mão do cara segurando, quando ela, nesse segurar, ela não se joga para cima da cadeira para ver se não acontece alguma coisa na costela ali, para ela depois chegar na polícia e dizer que ó, ele me jogou, ele me bateu. Gente, mas eu fiquei com essa mulher 20 anos, 30 anos, e ela tá te levando a esse nível de abuso para te incriminar falsamente. E se ela conseguir, vai ser um trunfo para ela. Por quê? Porque aí ela te tem nas mãos. Justamente. E foram tentativas distintas, assim, foram diferentes. A de Enoque, do filho, né? Eles estavam no quarto, Santinha e Jonas, assim, bem triste naquela noite, chorando muito. De repente, Santa vira para ele e fala: para, começa a gritar: para. Eu acho, eu, eu, eu acho que você vai me bater. Uau. Aí Jonas olha para ela e fala: te bater por quê? Eu cresci vendo minha mãe apanhar do meu pai, eu jamais encostaria um dedo em você. E Jonas ficou sem entender na hora por que ela estava falando aquilo. Quem estava no quarto do lado é Enoque, o filho deles dormindo. E Santinha queria que ele presenciasse aquilo, né? Só que acredito que ele não tenha sido muito eficaz, né? Mas e a outra oportunidade foi Santinha tentou fazer Jonas parecer agressivo na frente dos pais dela. Os pais estavam na ponta da sala, um em cada ponta da sala, ele cumprimentou os dois. Quando foi cumprimentar a Santinha, ela ergue os braços e fala: está tudo bem? Está tudo bem mesmo? Uau. Daniel, eu sou da área de segurança. Eu sei que quando alguém levanta as mãos, quer se defender de algo. Aí Jonas ficou olhando para ela e falou: tá tudo bem, né? Por que você está agindo assim? Sem entender também, só foi entender depois, né? Depois ele foi juntar, como dizem, o Lé com o Cré, né? E aí ele entendeu que Santinha ali estava tentando fazer Jonas parecer agressivo para os pais, porque ela já tinha plantado uma mentira ali. Então eu preciso colocar a máscara da mulher que está amedrontada com a presença dele. Você vai me fazer alguma coisa? Entendeu? Você vai me pegar pelo cabelo? A máscara da inversão, né? Aonde agora é a hora de eu colocar a minha vítima como o agressor. Preciso fazer todo mundo acreditar que ele é o agressor. Conselho profissional aqui. Se você está numa relação abusiva, se você se identifica, faça terapia. Né? Faça terapia. O seu terapeuta vai te acompanhar, ele vai entender o que está acontecendo. E
Quando algo grave acontecer, esse profissional vai te ajudar. Como? Elaborando seu relatório médico, do que você está passando, dos abusos que você está enfrentando, do seu estado emocional. Isso, esse relatório, ele contesta falsas acusações, porque é um relatório profissional, é uma defesa para você. E você que de repente está aqui também, pode ser um narcisista, né? Mas e a mentira? Se o narcisista for lá e apresentar um relatório assim, 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 gente, narcisista, ele não faz terapia. Só se ele comprar um terapeuta, né, para emitir um relatório. Dificilmente ele passa nesse crivo. Então, fazer terapia não é só se curar emocionalmente, tentar sair da relação abusiva, mas é também uma proteção jurídica para você dentro de uma relação tão grave como é a relação abusiva. A ponto de o abusador querer te colocar na posição de agressor. E olha só, uma dúvida aqui. Era a família dele ou a família dela? Família dela. A família dela. Então era a rede de apoio dela. Então eu quero fazer com que a minha rede de apoio acredite que o meu companheiro está me ameaçando, está me causando medo e pode estar sendo violento comigo. Justamente. E Muito ainda, massa. para a gente finalizar o fundo do poço, a Santa, ela fazia comentários cruéis, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas teve um episódio, o episódio do filé mignon. Tá? Isso está no livro, tá bem especificado lá. Mas a Santinha, ela, em determinado momento, ela faz um comentário assim que para Jonas, meio que para justificar alguns flertes que ela tinha no trabalho, que ela precisou aguentar algumas coisas para colocar filé mignon em casa. Esse era o tipo de comentário. E a Santinha falava num tom assim agradável, de maneira até polida. Eu falei, eu precisei aguentar algumas coisas para colocar filé mignon em casa. Traduza esse vocabulário para o pessoal. Como assim? Traduza em miúdos. Em, em miúdos? Explicar o que aconteceu? É. Então, a Santa, ela flertava com pessoas no trabalho, né, e Jonas descobriu, né, ele sabia, na verdade ele desconfiava disso, só que Santa, ela afirmou isso naquela hora, quando Jonas questionou, né, esses flertes que ela tinha, esse excesso de cuidado com algumas pessoas no trabalho, ela justificou que ela precisou aguentar algumas coisinhas para colocar filé mignon em casa. Eu acho que ela nunca perguntou para Jonas se ele gostaria de comer ovo, né, só. Mas ela queria colocar filé mignon em casa e para isso ela tinha que flertar com outras pessoas. Essa era a justificativa dela. Para conseguir aumento de salário. Para conseguir galgar na carreira dela, que era o que ela se preocupava, na verdade, né? Não era com o relacionamento dela, ela se preocupava com a carreira. A famosa triangulação com compensação. Né? Estou triangulando aqui, mas olha, é uma triangulação que vale a pena. Engole seco. Você está comendo filé mignon porque eu estou te traindo para o seu bem. Justamente. Gente, o protocolo de abuso psicológico, assim, é muito cruel. Porque a gente está falando de uma relação de respeito. Né? A gente casa para ter uma relação de respeito. Inclusive, era a mãe do Enoque. Era a mãe do Enoque falando com o pai do Enoque. Isso também é um protocolo de humilhação, né? Sim, sim. Um outro de humilhação que ela teve, uma outra fala que ela teve, ela falou para Jonas, bem nessa fase que ele estava bem mal. Eu nunca me preocupei com a sua trajetória profissional. A única coisa que me preocupava era a minha carreira. E falando de uma forma bem bonitinha, assim, sabe? Como se ela tivesse sido ensinada no seio familiar a agir dessa maneira. Isso quer dizer que, então, ela demonstrava a necessidade de ter o controle financeiro para humilhar o Jonas? Sim, ela ganhava muito mais que Jonas no relacionamento. Ah, então tá aí. Justifica ela usar justamente esse mecanismo para a crueldade, para a humilhação, para a triangulação. Porque se fosse o contrário, ela ia usar a vitimização. Você fala assim comigo como se ele falasse, né? Porque eu não tenho o dinheiro que você tem. Aí seria o oposto, eu vou me vitimizar. Agora, como eu ganho mais, eu vou te punir. Eu posso te humilhar. Sim. Eu posso ser cruel. Sim. Inclusive, teve uma fala cruel também dela, a última fala aqui desse capítulo. Você não acompanhou o meu crescimento profissional e financeiro. Para justificar também a traição, né? Que ela cometeu a traição por isso. Na cabeça dela, tudo isso justificava.
Então quer dizer que do começo até aí, o hino cantado pela Santinha é sempre o mesmo. Você não é suficiente. Eu te escolhi, mas você não é suficiente. Mas também não quero que você saia. Sim. Né? Você não era. Jonas passou a não ser mais suficiente, principalmente depois que descobriu a traição, né? E a pergunta é, então por que, que a Santinha não sai? Né? Por que, que ela continua fazendo isso num ambiente desse, com um cara que ela está machucando, que ela está desprezando, que ela está humilhando? Por que, que ela não sai? Por quê? Porque o narcisista ele precisa de vítimas que nós chamamos de a vítima principal. Tá? A vítima principal é uma pessoa que o narcisista escolheu para casar com ela, para viver com ela. Essa pessoa, ela é geralmente muito especial, ela tem qualidades muito especiais que fazem com que a imagem dessa pessoa encubra a feiura do narcisista. Então ele se esconde atrás da imagem daquela pessoa do bem, porque atrás daquela imagem ela não é descoberta. Ela consegue viver a sua vida dupla, sendo validada como uma mulher de família. Né? Uma esposa de um cara super legal, mãe de um menino lindo. Ela precisa da vítima principal também para ser o seu saco de pancadas. Mas não quer dizer que porque ela tem uma vítima principal, que ela não tem suprimentos paralelos. Pelo contrário, ela tem vários suprimentos paralelos. Que são pessoas, né, casinhos, que ela vai tendo ali no decorrer da relação, porque faz parte da personalidade do narcisista ser infiel. Mas ele não deixa aí a vítima principal, ele continua ali, porque ele precisa daquela vítima principal para validação, para ser saco de pancada, para se esconder atrás daquela vítima, para ter uma vida que supostamente ela deseja ter, mas nunca vai conseguir. Acho que a gente podia tentar ver se tem alguma pergunta aí, ver se o pessoal quer perguntar. A gente já está caminhando aí para quase terminar a live, né? Sim, sim. Daniel, o William, ele perguntou o que é fobia social. Eu deixei anotado aqui. Se você puder responder, por gentileza. Fobia social é um transtorno, tá? Onde o indivíduo ele sente uma sensação de pânico, de falta de ar, por estar no meio de outras pessoas. Então, por exemplo, dentro do metrô, ou dentro de uma reunião com 5, 6, 10 pessoas, no aniversário, ou só de pensar que ele tem que sair na rua e que ele vai ver mais pessoas ali, ele entra em estado de pânico, ele fica com medo daquela visão de multidão. Isso é fobia social, é uma doença. Tá? Fobia social é uma doença, desculpa, não é transtorno, é uma doença. Jonas, acho que sem entender pelo que ele estava passando, ele chama isso de medo de gente. Fobia social. Medo de gente, fobia social. Não. É isso aí. O Rafa Benetti, além de gênio na música, ainda nos livros, virei mais fã ainda. Obrigado, Rafa. Grande abraço. Para quem não sabe, meu nome é Marcos, né? Para os fãs do Daniel, para o pessoal que acompanha o Daniel, meu nome é Marcos, eu sou terapeuta comportamental, mas eu sou músico também, sou cantor, fui vocalista do Grupo Intuição durante muitos anos da formação original. Se alguém quiser pesquisar depois, no meu trabalho. Grupo Intuição, a música que mais tocou na rádio foi Amor Que Eu Nunca Vi, né? Não me peçam para cantar, por favor, que eu estou saindo de um resfriado. Mas vamos combinar o seguinte, então? Ah. Na próxima live, vamos botar música? Vamos tentar. Na parte 3, eu acho que não pode faltar, né? A sua música que você fez sobre... sim, pelo menos estou na pista, né? Na pista, claro, sim, não pode faltar. A gente tem que colocar essa música na live e vamos colocar essa música mais famosa do Intuição também, ué. Sim, a gente canta. Vai. Combinado, então. Live tem música, gente. Que maravilha. Lembrando que a gente está falando sobre o meu livro, A Narcisista Oculta. Tá bom, galera? Quem quiser adquirir, o link está lá na minha bio no Instagram. E a gente está falando um pouquinho sobre os capítulos do livro. Né? A gente está entrando no capítulo 10 agora, Daniel. O início Marcos, da libertação. Pode falar, meu querido. A Mariana está perguntando aqui, como é que a vítima sai desse ciclo com o narcisista? Quer responder? Quer que eu responda? A gente pode começar a responder agora na live, porque agora é o início da libertação do Jonas, no 10º capítulo. O início da libertação. Cara, você não quer deixar esse capítulo pro próximo, não, hein?
Você acha que é melhor? Eu acho. Bom, nós temos mais, além do Poucos 10º, minutos. mais 6 capítulos. Você que sabe. 6 capítulos? Tem 16 capítulos no total, né? 6 capítulos. Eu acho que a gente pode deixar esses 6 capítulos aí pro próximo. Além do 10º, que se a gente não falar o 10º, vai ficar 7 para depois, então. Então vamos entrar aí nesse, tá? Vamos responder aqui para Mariana, então. Mariana, vamos deixar o capítulo entrar e a gente vai complementando, né? Como é que é essa saída aí? Vamos lá. Mas, Mariana, se você quiser aprender mais um pouquinho, acessa a nossa primeira live, tá? Ela está gravada. E depois a gente vai complementar semana que vem, né, Daniel? Com o resto Sim. dos capítulos. O início da libertação. O Jonas, ele toma ciência do transtorno narcisista e suas características e passou a absorver o conteúdo como se fosse alimento para sua alma. Então, Jonas, ele teve a indicação, alguém indicou para ele o transtorno, falou, pesquisa sobre transtorno narcisista. E ele passou a absorver aquilo como se fosse alimento. E aí ele consegue colocar limites em Santa e consegue até fazer um acordo, Daniel, com ela. E tem um bônus aí que a galera que está assistindo a live, né, pode acompanhar no livro, mas quem está assistindo a live aí, ó, Mariana, se você suspeitar que está num relacionamento abusivo, sempre tenha alguém presente em qualquer situação com essa pessoa, tá? Principalmente se você for fazer um acordo, principalmente se você for discutir alguma coisa importante, porque essa pessoa pode falar uma coisa em uma hora, em outro momento ela pode dar uma de doida e falar que não falou nada daquilo, né? Ela pode não, E ela vai fazer isso. ela vai fazer, né? Pois essa testemunha, se você tiver alguém junto com você, essa testemunha ela tem o poder de travar, né, ou frear o comportamento agressivo, né, do abusador. Você vai poder pelo menos manter um diálogo com ele ali, porque ele não vai mostrar o pior lado para aquela pessoa, né? E principalmente se você for colocar algum limite ou fazer algum tipo de acordo, né? Eles têm vergonha da maneira como eles tratam a vítima e eles só vão fazer isso se eles estiverem a sós com ela. Se eles estiverem com uma testemunha, eles não vão fazer isso. Mas quer descobrir como? Aí você vai ter que ler o livro. Tá? No livro lá tem como Jonas agiu nessa situação. Tá? A Mas gente pode dar uma ajudinha aqui, né? Uma luz. sim, sim, Na claro. verdade já deu aqui, né? Porque o início aqui do 10 tem a palavra-chave para sair de uma relação abusiva. Uhum, Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, Marcos, que é legal a gente pontuar, né? Eles têm vergonha da maneira como tratam a vítima e só farão isso se estiverem a sós com ela. Esse é um padrão de comportamento exclusivo do narcisista oculto. Tá? Um narcisista perverso não tem problema nenhum em desvalorizar a vítima na frente de qualquer pessoa. Então há uhum, graus de narcisismo. Tá? O narcisista perverso, a vítima está dançando ali, ele entra no meio da festa, na frente de todo mundo, arranca a vítima pelo braço e sai arrastando. Não tem problema com isso. uhum, Tá? Ele não tem problema em chutar, em gritar, em espernear, em jogar cadeira, em ameaçar com revólver. O perverso não. Isso é exclusivo do narcisista oculto. O narcisista oculto preserva o seu maior patrimônio, que é a sua falsa imagem de bom. Então ele vai fazer qualquer coisa para não quebrar ou manchar essa imagem. Inclusive, não maltratar a vítima na frente de pessoas. Primeiro passo, como é que eu saio de uma relação abusiva? Está aqui. Jonas teve consciência. Né? É você se conscientizar de que você está numa relação abusiva. Relação abusiva, gente, é relação abusiva. Não importa se a pessoa tem diagnóstico narcisista ou não tem diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Se eu tenho consciência de que eu estou numa relação abusiva, a partir daquele momento, você está dando o primeiro passo para sair. Consciência. Eu estou vivendo uma relação abusiva, meu parceiro, minha parceira é um abusador. As pessoas querem muito, assim, eu vou sair se eu tiver certeza que ele é um narcisista. Então você nunca vai sair. Porque não importa se ele é ou não. O que importa é o que você está vivendo. Importa a dor que ele está te causando. O transtorno que ele tem não importa. Importa o comportamento dele. Se o comportamento te machuca, se o comportamento te desvaloriza, se você está adoecendo, se você não tem mais brilho nos olhos, se você anda triste, se você não consegue trabalhar, se você não vê a hora de sair de casa e tem medo de chegar em casa, né, sente aquela fobia, vive pisando em ovos, você está numa relação abusiva. Isso é o suficiente para sair. Isso é o suficiente para sair. Não é o diagnóstico que vai fazer com que você saia. O que tem que fazer você sair de uma relação abusiva é justamente o mal que você está vivendo. Isso tem que ser suficiente. E para você entender isso, você precisa ter consciência do abuso que você está sofrendo e parar de justificar o abusador. É o jeito dele, ele é assim mesmo, né? Melhor com ele do que sem ele. Mulher divorciada não tem futuro.
para o homem é fácil, para a mulher não é. Não, Sim. fácil já não está sendo. Né? Deus não te criou para morrer aí, não. Tenha consciência disso, busque conhecimento e saia. Isso. Foi esse conhecimento que deu início à libertação de Jonas, que ele começou a nomear diversas coisas que ele passava com Santinha no relacionamento, e aí ele percebeu que ele não era o doido da história, né? Que havia ali um sistema de manipulação, só que ele começou a utilizar aquelas informações para essa libertação. E uma delas foi usar uma testemunha ali, alguém que tivesse junto deles, para que ele pudesse começar a negociar com Santa a saída dele dali. Porque ele estava quase saindo com uma mão na frente e outra atrás, e uma pecha de doido mesmo, quase maluco. Quando a pessoa descobre que ela está numa relação abusiva, e o relacionamento abusivo geralmente ele é um padrão de protocolo, de comportamento, na verdade, igual, né? O narcisista parece que ele tá na mesma forma, né? Então ele age sempre igual em todos os relacionamentos. Quando a pessoa começa a pesquisar e a encaixar, né? O comportamento dele é isso, o comportamento dele é isso, ela vai tendo respostas. Essas respostas faz com que a vítima crie coragem, primeiro, de interpretar corretamente o que ela estava sentindo até então, que ela estava confusa, e de se posicionar. E agora também, quando ele se posiciona, a narcisista ou narcisista, ele já põe o pezinho para trás. Pô, o cara já sabe quem eu sou. Agora não dá mais para enganar. E vou te falar, hein? Funciona, hein? Sim, claro. Porque quando você descobre a verdade e o narcisista sabe que agora você não é mais manipulável, ele baixa a guarda, porque narcisistas são covardes. Né? Eles gritam com o menino enquanto o menino está perdido. O menino virou homem, aí eles recuam. Todo abusador é um covarde. Nunca se esqueça disso. Vá com a arma certa, né? Não é peitando, não é gritando, não é esmurrando, não é ameaçando. Existe um protocolo correto para lidar com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Vá com o protocolo que você consegue. Dá para fazer recuar. Com certeza. Ô, gente, que legal, viu? Ter vocês aí até essa hora, 1h30 quase de live. Sim. Pessoal firme aí com a gente. Muito Isso bom. aí. Lembrando que essa live ficará salva nas nossas páginas, né, Daniel? Sim, sim. E eu acredito que tudo indica que nós vamos fazer a próxima live, o último episódio, na quinta-feira que vem. Nós vamos avisando, né? Nós conversamos, não conciliamos isso ainda fora daqui, mas eu acredito que nós vamos avisando nas redes sociais aí, provavelmente sim, na quinta-feira que vem. Sim. Aí a gente termina os próximos 6 capítulos. E lembrando que quem quiser adquirir o livro, é só entrar na minha bio, lá na minha página no Instagram, Marcos Mortão. Lá em cima vai ter um link da Hotmart. O livro está em 2 formatos, EPUB para você ler nos meios eletrônicos, né, celular, computador, tablet, e em PDF também vai ter um arquivo em PDF que você pode baixar e imprimir o livro, se você quiser, ele vai ficar mais ou menos assim, pode encadernar, pegar ele na mão. Tá bom, galera? É isso aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram até agora aí na live. E a gente se despede com um grande abraço e até semana que vem para a gente terminar o livro. Obrigado, Daniel. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, Marcos. Boa noite a todos vocês aí. A Nath, minha norinha, acabou de entrar aí, olha aí. Bem-vinda, nós já estamos de saídas, mas temos aí um próximo capítulo. Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Como o Marcos disse, tanto no meu Instagram quanto no Instagram dele, né? A live vai estar lá para você assistir de novo e até o próximo episódio. É isso aí. Boa noite a Tchau, todos. gente.